Shalom, shalom, amados, que alegria! Hoje nós vamos a mais uma curiosidade bíblica e nós vamos falar sobre esta linda festa bíblica chamada de Sukkot, ou tendas, tabernáculos, cabanas. É uma festa de muita alegria e nós vamos contar um pouquinho a respeito dela, trazer algumas curiosidades. Ela está descrita lá em Levítico, no capítulo 23, quando o Senhor diz que no 15º dia do 7º mês seria a festa de Sukkot e seria feita por 7 dias. E neste tempo, o povo de Israel estaria pegando frutos selecionados, chamado etrog, ramos de palmeira, lulave, galhos espessos, radassim, e salgueiros dos rios, Aravote, e celebrarem ao Senhor. E o Senhor ainda diz assim a Moisés, que ele anunciasse os tempos que são designados pelo Senhor. Que o Senhor nos ensine a contarmos os nossos dias como as pessoas que receberam a salvação na cruz de Cristo, que sejam dias de celebração, de júbilo e alegria no Senhor, e que nós possamos, pela misericórdia, pela graça e pela bondade do Senhor, entendermos tudo o que Ele quer falar conosco por meio da sua palavra. Que o Espírito Santo traga a revelação a cada um neste dia em especial, seja durante as leituras bíblicas, seja durante as curiosidades, que o Espírito Santo revele e fale a cada coração poderosamente. E vamos aproveitar, trazendo alguns símbolos bíblicos, algumas curiosidades e descobrir, será que o Senhor Jesus, ele participou de alguma festa de Sukkot? E o que a festa de Sukkot, ela representa na pessoa de Cristo? Vamos acompanhar este momento então. E nós colocamos a menorá para representar, e nós temos que ter essa consciência. Lá em Apocalipse, a palavra nos fala que o Senhor Jesus, ele é visto por João passeando em meio a 7 menorá, menorote, que é o plural, correto, né? Ele está passeando ali no meio. E quando ele dá a revelação, ele fala que o que significa aquela menorá, cada uma delas, ela está representando a igreja do Senhor, a representação de 7 igrejas, a representação da plenitude do Senhor sobre a sua igreja, a representação que o Senhor Jesus, que o Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, ele passeia no meio da igreja. Nós temos a certeza que ele passeia entre nós. A presença do Senhor passeia entre nós. A presença do Senhor esquadrinhando o nosso coração, cada vida, cada um de nós que está aqui hoje. Cada um de nós que a gente tenha chegado com o coração triste, talvez, a decorrência dos acontecimentos, às vezes correria, como o pastor falou durante a semana, às vezes alguns preocupação de alguma coisa que está acontecendo, às vezes alguma enfermidade na família, cada um uma ação. Mas o Senhor está esquadrinhando o nosso coração. Em tudo, a nossa vida, a gente vê a mão do Senhor, a presença do Senhor, a bondade do Senhor. Apresenta o seu coração hoje, como eu estou apresentando o meu, e eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, esquadrinha. Porque, Senhor, se tem em nós algum caminho mau, o Senhor vem trabalhando no mês de Tishrei, nos trazendo para as suas últimas 3 festas, que nós dizemos que são as festas proféticas. As primeiras 4, nós já vimos a concretização delas. Nós já vimos o Cordeiro de Deus na Páscoa, o nosso pãozinho sem fermento, do nosso Senhor Jesus, nossa matizá, nosso pãozinho sem fermento, a nossa primícia da ressurreição. Nós vimos a glorificação do Senhor Jesus, e aí no dia 50º, onde era celebrada a festa de Shavuot, nós vimos a vinda do Espírito Santo de uma forma diferente se manifestando sobre o povo do Senhor. E o Senhor Jesus tocou esse chofar, quando ele anuncia lá em Lucas 4, o ano da bondade do Senhor.
essa graça maravilhosa do Senhor que está sobre nós, mas que também tem um tempo e um período determinado. E nós anunciamos assim, lá em Tessalonicenses fala que vai tocar ao soar do chofar de Deus, ao anúncio do arcanjo, do anjo principal, o Senhor Jesus vem para buscar. E primeiro vão aqueles que morreram no Senhor, serão ressuscitados. Depois nós que estaremos vivos, seremos elevados com o Senhor nas nuvens. Lá em Atos, no capítulo 1, quando o Senhor está sendo glorificado e as pessoas estão lá e veem o Senhor subir aos céus, os anjos que aparecem ali, eles ministram ao coração daquelas pessoas, eles dizem assim, galileus, né? Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, da mesma forma, né? Ele voltará. Então nós temos a promessa da volta do Senhor. E nós temos nos apresentado como a menorá do Senhor, como a igreja, primeiro, para ela estar sempre acesa, cheia do óleo. Como é que a menorá ela fica acesa? É colocado o azeite puríssimo, para que ela fique acesa, para que ela resplandeça a luz. E nós estamos com o quê? Com o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo nos enchendo para que a luz do Senhor não se apague. E aí nós até conversamos em Yom Kippur a respeito do quê? Daquilo que muitas vezes pode se tornar uma pedrinha ali, interrompendo a passagem do azeite. Né? Ela pode se tornar ali, um bloqueio, ela pode se tornar, já viu, né, algumas coisinhas que entram no cano, né, e pode fazer o quê? Entupir o cano, para que não tenham essas pedrinhas, para que não tenham raizinhas de iniquidade, a raiz de amargura, para que não tenha raiva, para que não tenha soberba, para que não tenha orgulho, para que não tenha competição, para que não tenha a inveja, para que não tenha discórdia, para que não tenha, de repente, o rancor, para que não tenha a falta de perdão. Então tudo isso faz o que? Ele entope, né? Entope, aí o azeite não vai fluir, a lâmpadazinha vai fazendo o que? Ela vai se apagando. Então nós conversamos sobre tudo isso em Yom Kippur. Nós falamos, primeiro toca o chofar para dar aquele despertar da noiva. Depois desentope para ter esse fluir do Espírito Santo e nos colocarmos diante do trono da graça do Senhor, sabendo que nós, como é a nossa restauração? A nossa restauração, ela é um princípio de reconhecimento da nossa vida, daquilo que a gente faz e desagrada ao Senhor, daquilo que a gente continua em pecado, e nós precisamos reconhecer. O Senhor nos chama para nós virmos até Ele. E a partir do momento que a gente vem até Ele, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos restaurar a nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor essa restauração. E como acontece essa restauração? Cada um de nós precisa pedir que o Espírito Santo esteja esquadrinhando o coração. Coisas que nós guardamos muitas vezes na nossa alma, aqueles machucadinhos, aquelas feridas, coisas que foram gravadas na nossa mente, às vezes lembranças de alguns acontecimentos, e nós colocamos diante do Senhor e nós pedimos o quê? Senhor, traz a cura para aquilo que pode ser uma rejeição na nossa vida, uma mágoa, para aquilo que pode ser uma raiva, uma amargura. Lembra que nós falamos, né, as duas paredinhas sendo construídas desalinhadas com o prumo do Senhor, escoradas por uma muletinha? Então, e é o que acontece? Acontece que desalinhado com o prumo do Senhor, um dia essa paredinha cai. E pode ter tanto a paredinha da tristeza, a paredinha da mágoa, como pode ser a paredinha da amargura, a paredinha do rancor, a paredinha da raiva. Como que nós fazemos isso? Nós colocamos diante do Senhor e nós entramos em oração, liberamos o perdão, saímos do espírito de rejeição, abençoamos a vida das pessoas, repreendemos os espíritos malignos que agem nessas áreas. E nós estamos chegando diante do Yom Kippur do Senhor, apresentando um pedido de cura da nação. E aí nós apresentamos os pecados, porque como diz a palavra, primeiro nós precisamos perdoar, porque a palavra diz que nós recebemos o perdão na medida que nós perdoamos. Então nós recebemos o perdão do Senhor. Depois de liberarmos o perdão, liberarmos as pessoas, abençoarmos,
repreendermos esses espíritos malignos, nós apresentamos diante do Senhor pedindo perdão pelos pecados. Gente, cada um de nós, a palavra do Senhor nos fala, lá na primeira carta do apóstolo João. Se algum de nós diz que não tem pecado, nós mentimos. Aí a gente já pecou, porque mentir é pecado, já pecou. Nós precisamos colocar diante do Senhor. Às vezes um pecado mais grosseiro, né? Tem alguém matando? Não, tem ninguém matando. Tem alguém roubando? Não tem ninguém roubando. Mas às vezes um pecado lá do íntimo, sabe? O olho maldoso, né? Às vezes olha para alguma coisa, ou olha com uma cobiça, ou olha com inveja, ou olha com malícia. Ninguém está sabendo do seu pecado. Não é algo nem que você está pondo ali na prática. Mas como o Senhor nos fala, a palavra, antes ela tinha vindo nas pedras, lá no Monte Sinai. Depois, lá na festa de Shavuot, com a vinda do Espírito Santo, é aquela aliança que o Senhor nos diz, que Ele está escrevendo no nosso coração e na nossa mente. Aí não é mais só aquilo que está sendo feito no exterior, na prática, mas é aquilo também que está sendo feito no nosso interior. Quantas vezes a gente tem essa ação? Às vezes a gente tem a ação, sai uma palavra perversa da nossa boca, e nós apresentamos tudo em outro. E apresentamos pela nossa vida, como nós vimos, apresentamos pela nossa casa, pela nossa família, e apresentamos a nossa nação. Apresentamos a nossa terra, para que ela receba a misericórdia do Senhor. Esse é um papel sacerdotal. Quando nós lemos na carta do apóstolo Pedro, que nós somos um sacerdócio real, nós estamos aqui para apresentar a nossa vida diante do altar do Senhor. Nós estamos aqui para apresentar a nossa família, nós estamos aqui para apresentar a nossa nação, o lugar que nós estamos, o ministério que nós estamos. Nós temos todo esse papel. E hoje nós estamos aqui para falar desse fechamento, para essa menorá acesa. Então, desde uma restauração do derramar do sangue do Cordeiro, para chegar no momento que nós estamos dizendo assim, Senhor, nós estamos morando, tabernaculando no Santo dos Santos, na sua presença. Nós somos o templo do Espírito Santo, o Senhor Emmanuel, Deus conosco, não é? O Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, Emmanuel, Deus conosco, habitando no nosso meio. Quando Moisés fez o tabernáculo, uma visão do céu na terra, o Senhor fala para Moisés ter cuidado, para que tudo que ele fizesse aqui, ele fizesse da forma mais zelosa e abençoada possível, para que as pessoas vissem a glória dos céus, aquilo que ele estava vendo nos céus fosse transmitido aos seus irmãos aqui na terra. E o Senhor fala para fazer o tabernáculo, porque o Senhor habitaria no meio deles. E o povo de Israel então se acampava ao redor do tabernáculo, e a manifestação da glória de Deus vinha no Santo dos Santos. E hoje então nós chegamos aqui nessa celebração, na celebração da festa que fecha a menorá, para ela se manter acesa. E o pastor ele sempre fala assim, que a gente não tenha altos e baixos espirituais, que a gente tenha, né, sempre uma forma coerente com o mundo espiritual. E eu penso nessa forma coerente quando a gente pensa aqui na menorá. A haste central, Deus, o único, nosso Deus, Ele que sustenta a menorá toda. Aí a gente vê quantas hastes, depois 6. 6 é o número do ser humano. E a gente vê 3 de um lado, 3 do outro. E a gente entende assim que o ser humano, ele só tem uma vida plena, completa, uma vida cheia da presença, se ele estiver sustentado em Deus. E essa é a figura que a menorá nos traz. Essa é a figura das chamas acesas. Olha, chamas com movimento. E a família caminhando rumo, né, a estar cada dia mais. Aqui a família representando a família, a igreja, o corpo de Cristo, todo mundo junto. E nós acesos na presença do Senhor. Então hoje nós vamos comentar sobre essa última celebração, e ela dura 7 dias. E a gente vê que a cada momento o Senhor foi nos preparando. Conforme a gente se preparava para a festa das trombetas, o Senhor falava assim, vasculha, veja o caminho, perdoe, deixe o seu coração aberto,
apresenta a sua casa. Entenda que onde tem a presença de Deus tem tudo, tem a gratidão, libere a gratidão. Porque quantas vezes a gente olha aquilo que parece que está faltando, né? Ai, parece que, gente, olha o que a gente tem, olha aquilo que Deus tem nos abençoado. E nós vamos ter certeza que são muitas e muitas e muitas bênçãos. Quantas pessoas hoje queriam poder colocar em cima da mesa um pãozinho e agradecer ao Senhor, e às vezes a pessoa não tem casa, não tem mesa e não tem pão para agradecer ao Senhor. E nós temos tudo isso. Nós temos uma família para representar essa festa dos tabernáculos, essa comunhão. Nós temos um ao outro. Nós podemos cuidar um do outro, ajudar um ao outro, trazer palavras de bênçãos uns aos outros, nos alegrarmos uns pelos outros na vitória de cada um. E aí nós chegamos para falar de Yom Kippur e nós trouxemos muito assim, vamos nos perceber como sacerdotes, vamos nos entender como sacerdotes. E o sacerdote, ele gera vida no mundo espiritual. O sacerdote, ele vai trazer a palavra profética, o sacerdote, ele vai fazer o mover dos sacrifícios, o sacerdote, ele vai separar para consagrar. É um mover, é um gerar dentro do mundo espiritual. E a gente viu no Yom Kippur que quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, o restante da nação era aquele um dia para receber o perdão. Gente, esse povo estava em jejum, esse povo estava consagrado, esse povo estava determinado diante da presença do Senhor. E esse povo sabia que se o Senhor não recebesse como aroma agradável, que o sacerdote estava entrando ali, e ele entrava com incensário no Santo dos Santos, e ele colocava, né, a brasa do altar no incensário, e colocava ali o incenso dentro do Santo dos Santos. Nesse dia ele entrava com o incensário, e ali ele ia consagrando o altar, ia fazendo a expiação, ia santificando. E se o Senhor não recebesse, gente, a nação inteira ia sofrer aquela consequência do Senhor. O sumo sacerdote, se ele entrasse um tantinho assim torto ali, ele era consumido. Assim como Nadab e Abiú foram consumidos porque entraram com fogo estranho na presença do Senhor. E hoje a gente tem que se perguntar, Senhor, o que é fogo estranho? O que não é um fogo que vem da brasa do altar? Porque o fogo que a gente acende o incensário, ela tem que vir do altar do arrependimento. Ela tem que vir do altar de bronze, do altar do sacrifício. Vida que não entra em arrependimento, não está no altar de sacrifício, não está ali se colocando diante do Senhor de forma humilde. E nós vimos que o Senhor falava muito assim, que nesse dia era dia de estar humilhado. E o que é isso na palavra do Senhor? É dizer que o nosso espírito está submisso ao Espírito Santo. A gente dobra, ó, nossa cerviz ela dobra. Quebra o altar de Leviatã. Que Leviatã ele é reconhecido pelo quê? Pelo orgulho, arrogância, soberba, inveja. É o espírito que não se dobra, sempre nariz empinado. Ou eu sou o bom, a última bolachinha do pacote, a cerejinha do bolo. Gente, o Senhor não recebe. O Senhor está dizendo assim, gente, ó, dobra, curva, dobra o espírito, recebe. E o sacerdote, então, tinha que se colocar em toda essa posição. A brasa tinha que vir lá do altar do arrependimento. Ele pegava a brasa lá no altar do arrependimento para acender lá dentro do altar de incenso, para acender esse incensário do dia do Yom Kippur. Oh, Senhor, se é fogo estranho. Se é fogo que não é do altar, gente. Se é fogo que não é do arrependimento. Olha, misericórdia, o Senhor nos consome. E o Senhor consome, gente. Que a nação, às vezes, ela busca fogo onde não é fogo do Senhor, onde não é fogo do arrependimento, onde é fogo do próprio coração, onde é fogo da própria vontade, onde é fogo, né, de palha, como a gente fala, né, que o Senhor Jesus já é descrito por João, quando João fala, né, eu estou batizando com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo, com o Espírito, porque ele vai separar, vai catar o trigo e vai separar na sua eira, e a palha vai ser queimada, vai ser lançada no fogo, e o trigo vai para o seu celeiro. E o Senhor está dizendo que a gente vai derramar do fogo do Espírito para queimar o que tem de pecado em nós, para ficar em nós o que é do Senhor, para daí a gente entrar no Senhor em espírito e em verdade. E isso é maravilhoso.
E aí nós oramos em arrependimento e nós recebemos uma palavra abençoadora do Senhor, sobre o que o Senhor ministrava muito ao nosso coração desse jubileu, de uma nação curada como o Brasil, uma nação que pode estender a mão para outras nações, para ajudar outras nações. Declaramos, proclamamos a libertação sobre a nossa terra. Então nós primeiro pegamos a brasa lá do altar do arrependimento, entende? Nós apresentamos com o nosso coração contrito, nos apresentamos, sabe? Entramos com arrependimento, para quê? Para pegar essa brasa do altar correto, do altar do arrependimento, do altar de bronze, para acender diante do Senhor, e daí nós oramos declarando: Senhor, seja chegado o seu jubileu sobre a nossa terra, seja chegado o seu jubileu sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor, que seja abundante, Senhor, o trigo, o vinho novo, Senhor, e o azeite, que a gente receba, Pai, a restituição de saúde, a restituição de alegria, a restauração de alma, Senhor, e o derramar do Espírito Santo do Senhor de forma poderosa sobre nós. E o Senhor moveu, e louvado seja o Senhor. E o Senhor nos traz então para este mês agora, nesse momento onde a gente chega na festa das cabanas, e nós estamos declarando a palavra de Joel, nos apresentando dessa forma. Gente, e é por isso que a gente fala: Senhor, esquadrinha o nosso coração, porque isso tem uma seriedade espiritual tão grande. Esquadrinha, Senhor, o nosso coração, para a gente não catar fogo de lugar errado. Porque sem arrependimento, gente, sem reconhecer que a gente está querendo fazer nossa vontade, ao invés de estarmos perguntando: Senhor, qual é a vontade do Senhor? A gente está catando brasa de qualquer canto. Tem que pegar a brasa do lugar certo. O Senhor nos fala lá em Joel da restituição do Senhor, a restituição, porque quando o Senhor perdoa a terra, e nós clamamos ao Senhor: perdoa a nossa terra, Senhor, a nossa terra, cada um de nós, a nossa terra família, a nossa terra casa, a nossa terra ministério Bessorá, a nossa terra Brasil. Nós clamamos ao Senhor para que haja a restituição de tudo que foi consumido pelos gafanhotos, que representam os espíritos destruidores, os espíritos devoradores, os espíritos migradores, cortadores. Representa aquilo que foi aberto na nossa vida de brecha espiritual, onde os espíritos malignos estavam assolando, destruindo, consumindo e trazendo a miséria. Nós entregamos na mão do Senhor, recebendo o perdão dele, para receber essa restauração, e pedindo ao Senhor que seja derramado sobre nós as chuvas de outono, como está na promessa de Joel. Porque quando a gente vai com arrependimento sincero e a gente recebe esse perdão do Senhor e tem a restauração da nossa terra, além do Senhor diz assim, que ele vai restituir tudo que foi comido por esses gafanhotos, tudo onde o maligno achou brecha, tudo aquilo que a gente errou, porque foi pecado nosso, e a gente tem que entender isso e ter essa responsabilidade, onde a gente errou, onde a gente pecou, e a gente está pedindo perdão ao Senhor, sinceramente, e está fechando essa brecha, para não errar mais nela, e fala: o Senhor, daí ele vai restituir, e daí o Senhor manda a chuva, restaura aquela terra, dá uma colheita em abundância, multiplica o trigo, multiplica o vinho novo, multiplica o azeite. E a gente sabe, se o Senhor quiser multiplicar o azeite sobre a nossa vida, na casa da viúva, o que ia demorar 15 anos se a gente fosse contar um processo natural, aquilo foi feito num derramar de tempo do Senhor. O Senhor pode rodar o tempo sobre a nossa vida. Aquilo que aos nossos olhos muitas vezes demoraria meses, anos para serem feitos, se tem um mover do Senhor, pode ter um restaurar de trigo hoje para a gente, de saúde, um restaurar de força, um restaurar de reavivamento do nosso corpo físico, sabe? Pode ter um restaurar na nossa vida das emoções, daquilo que até agora estava confuso. O Senhor pode fazer e pode mover isso na nossa vida, assim como o Espírito Santo, a unção do Senhor, pode ser movida na nossa vida dessa forma também. E a gente entender que quando o Senhor vai falando do vinho novo, para o vinho novo, o Senhor faz uma exigência na palavra dele.
Além de a gente pedir o perdão, a gente colocar nossa vida em restauração. Senhor, olha o nosso coração, que seja tirado tudo que é ruim, Senhor, que a gente seja, Pai, mudar, e vai precisar mudar muitas vezes nosso comportamento, vai precisar muitas vezes mudar o jeito da gente pensar, para a gente ter um coração que seja um coração alinhado com o trono da graça do Senhor, para receber vinho novo. O Senhor nos dá uma condição que a gente precisa ser o quê? Um odre novo, o nascido de novo do Senhor. Tira o espírito da hipocrisia religiosa, o espírito de usar a palavra como pretexto para justificar o que eu quero fazer na minha vida, de usar, né, as coisas do Senhor para justificar o que eu quero fazer. Tira tudo isso, usar, né, a vida do irmão, sabe, precisa ser tirado. Quando a gente vê o Senhor falando sobre, né, esse recebimento, e o Senhor está dizendo ali para aquela turma, vocês estão, né, debatendo, vocês estão se vangloriando, porque vocês estão fazendo jejum, porque vocês estão orando, e eu estou dizendo para vocês têm que ser odres novos. Vocês não têm que ficar se vangloriando. Vocês têm que vir para o Pai de braços abertos, serem trabalhados por Ele, enterrar essa velha natureza, esses desejos, aquilo que consumia vocês. Sejam novos, sejam restaurados do Espírito, nasçam, sejam gerados de novo pelo Espírito. E o que é gerado, que nasce de novo pelo Espírito, ele nasce com o DNA de Deus, ele nasce com a genética do reino, é novo. Sabe? Não tem, porque eu tinha, não tem, você não tem marca de vida, de tempo, você nasceu de novo no Senhor, você tem as digitais de Deus. Pensa no oleiro fazendo barro, lá o vaso de barro, o que está ali são as digitais, a identidade de Deus na gente, a restauração daquilo que o Senhor nos criou para ser, para a honra e glória dele. E aí o Senhor fala na palavra dele aqui, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e isso é uma outra ação do Espírito sobre a nossa vida. Isso o Senhor está tirando assim, tirando a ansiedade, o Senhor está tirando da gente. Já sentiram quando às vezes a gente come e parece que você não comeu, aí você quer comer de novo, mas você fala assim, mas eu não estou com fome, mas eu não estou saciado. O Senhor está dizendo assim, eu estou saciando você no mundo espiritual. Você vai ficar parar de correr assim, atrás disso, atrás daquilo. O Senhor vai dizer assim, olha, eu vou te abrir, eu vou te mostrar, e eu vou te direcionar, e quando é do Senhor, as portas se abrem, o Senhor faz, sabe? Não precisa ficar que nem um desesperado. Não, o Senhor vai abrindo, o Senhor vai fazendo, o Senhor vai mostrando. É a gente estar satisfeito. É a gente, como a gente pegasse o Salmo 131 e se sentisse aquela criança satisfeita. Satisfeita nos braços da mãe. Está satisfeito. É assim que o Senhor vai nos deixando plenos, completos e cheios da sua paz. E o Senhor vai nos chamando à restauração das velhas ruínas, dos antigos escombros, renovando as cidades que estavam arruinadas. E aí o Senhor nos traz nessa festa, e nós colocamos aqui a casinha representando, né? A cabana, a tenda, uma tenda aqui feita, um tabernáculo, uma cabana, um sucá, como na palavra em hebraico, e ela vem representando várias coisas. E nós vamos passar primeiro, rapidamente, para esse conceito, para que o Espírito Santo, pelo conceito do que é tabernáculos, ele se manifeste ainda mais sobre a vida de cada um em especial. A palavra do Senhor, ela está dando para essa festa lá em Levítico, no capítulo 23. E ali o Senhor fala para fazer, no 15º dia, vai ser essa celebração de tabernáculos, sucote, cabanas, tá? É a palavra, vai montar uma tenda, vai montar um abrigo, vai montar ali, né, uma barraca e vai entrar nela, junto com a sua família. Vai ter a convocação sagrada, são 7 dias de festa, e no 8º dia tem a convocação sagrada, e o Senhor fala, leva a oferta pelo fogo, dia de assembleia pública, ou seja, é um dia de ajuntamento. É um dia da gente glorificar o Senhor, não lá como em Amós. E lá em Amós o Senhor fala assim, está adiantando, vocês estão fazendo ajuntamento, gente, sem a minha presença no meio.
Não, se a gente vai fazer ajuntamento, quem está primeiro lá é o Senhor nesse ajuntamento. É Ele, a glória dEle. Não adianta ajuntamento de gente vazio do Senhor, não. É ajuntamento de gente cheia do Senhor. O Senhor fala de levar a oferta queimada, a oferta de grãos, a oferta de bebida, que o que é, né? A libação é derramado no altar, ali junto com o holocausto. E aí o Senhor nos fala que vão ser separados ali frutos selecionados, ramos de palmeira, galhos espessos e os salgueiros dos rios. O que é isso? A festa é celebrada com raminhos de planta na mão, com 4 espécies, e é isso que está sendo anunciado aqui. Aí o Senhor vai anunciando para a gente que é um regulamento, é para ser feito de geração após geração. E aí, o que nós vamos ver na sequência? Ela é uma festa do Senhor e ela é para celebrar ao Senhor, de geração após geração. E ela vai celebrar o quê? Ela vai ser um lembrete, em primeiro lugar, que o Senhor fez com que o povo de Israel habitasse 40 anos no deserto. Mas nesses 40 anos do deserto, eles viveram 100% na dependência do Senhor. Na dependência do maná que vinha do céu, na dependência das fontes, da água que era encontrada na rocha. O Senhor os guardou. Não entraram na terra, né, que estava sendo designada, eles chegaram na porta, mas eles murmuraram, foram mal agradecidos. E a gente tem que pensar nesse primeiro dia de festa nisso. O quanto o Senhor tem nos dado. O quanto o Senhor tem nos abençoado e colocado na terra que mana leite e mel. E a gente vai ficar olhando o que é gigante? Ai, Senhor, o caixa de uva é muito grande, tem que carregar em 2, tá pesado. Não, a gente vai olhar e falar, Senhor, o Senhor está à nossa frente. Se é o Senhor que está aqui, o Senhor é muito maior. O Senhor é muito maior. Senhor, e se eu estou aqui para te servir, Senhor, eu esqueço das outras coisas, alegro no Senhor, recebo do Senhor, olha, e a gente está feliz. Então não perca a oportunidade de glorificar e de agradecer. Para de achar, né? Repreende o espírito de gafanhoto, para de ficar achando que você é o sofredor, né? Espírito, como diz o pessoal, né? Aquele espírito de vira-lata, para com isso, repreende isso da tua vida. Saiba que na cruz do Calvário, o Senhor fala que primeiro ele morreu, ele sofreu por nós. E quando a gente começa com essas coisas, a primeira ação nossa, a gente está desprezando a cruz. A gente está desprezando o sofrimento de Cristo. A gente está desprezando o sangue derramado. Quando a gente começa a achar que a nossa vida está isso, a gente está desprezando, porque o Senhor fala que Ele sofreu por nós, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Aquilo que é pecado, a gente precisa reconhecer e falar, Senhor, estou pecando mesmo, olha, e isso está difícil para eu arrumar, e não despreza a cruz. A gente precisa aprender a ser humilde e falar que a gente tem coisa que a gente não está conseguindo fazer, a gente precisa do mover do Espírito Santo em nós. É isso que a gente tem que fazer, tem que pedir ajuda para o Senhor, uma ação do Espírito Santo. E a gente reconhece, então, como o povo de Israel, a nossa dependência total no Senhor. Aquele pessoal caminhava, né? E aí, não era para estar lá dentro da terra de Canaã? Na terra que mana leite e mel? Não. Aí o que eu vou olhar? Aí eu vou olhar os Néfilim que estão ali. Aí, né? Gente, não. O que a gente faz? Isso a gente reconhece. A gente reconhece nossa casa. Nossa casa está meio agitada. Opa, entrou por algum motivo e a porta quem abre é a gente. Isso a gente precisa aprender, né? Senhor, tem um espírito de confusão aqui dentro? Já começa, Senhor, perdão. Se você não entendeu ainda por que ele entrou, pede perdão. Fala, Senhor, perdão. Entrou por algum motivo. Ou porque eu abri minha boca demais, ou eu julguei alguém. Ou nós julgamos alguém. O Senhor agora está dizendo, deixa eu ver como você vai fazer
enfrentando a mesma situação que aquela pessoa estava passando e você julgou a vida dela. Ou seja, nós precisamos pedir um discernimento espiritual ao Senhor e entender qual brecha foi aberta no mundo espiritual, qual portinha foi aberta no mundo espiritual. E aí então nós colocamos em oração diante do Senhor, nós colocamos: Papai amado, em nome de Jesus, eu peço perdão, Senhor, pelos erros, pelas falhas, Senhor amado, muitas vezes pelo meu entendimento errado. E em nome de Jesus, Senhor, eu recebo sobre a minha vida a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. E em nome de Jesus, todo espírito maligno saia da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu consagro a minha casa ao Senhor, porque ela pertence ao Senhor, e que esses espíritos malignos saiam sem tocar em nada, em nome de Jesus. Aí, amado, consagra a casa ao Senhor, viu? Pega o olhinho, a palavra do Senhor nos ensina que ungirmos com o olhinho é simbolicamente estarmos dizendo que consagramos algo ao Senhor, que nós separamos aquilo para o Senhor. Unja a sua casa pela fé. Lembre-se, não é o olhinho que traz a presença do Senhor e nem é o olhinho que está operando no mundo espiritual. Ele é apenas um sinal da sua fé, crendo naquilo que o Senhor Jesus nos deixou escrito na sua palavra. Ore, consagre ao Senhor, agradeça, ouça a palavra, obedeça, tenha uma vida diferente e transformada, em nome de Jesus. Principalmente no dia que a gente não tiver bom, aí é que a gente tem que levantar e orar. Pastora, mas parece que está com uma opressão tão grande que parece que eu não consigo orar. Gente, e vamos orar o Salminho 91. Não está com forças para orar? Pega o Salminho 91, abre nele e começa a declarar com fé dentro de casa. Coloca a palavra na pessoa. Eu que habito aqui no esconderijo do Altíssimo, minha família que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nós descansamos, nós declaramos: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso fortaleza. Vai declarando sobre a sua casa, porque às vezes a opressão está mesmo, que está difícil de orar. Cata a palavra e ora a palavra. Pega lá e começa a orar, começa a declarar, começa a falar. O Senhor vai libertando, o Senhor vai... E depois você dobra o joelho, busca na presença do Senhor. Mas, gente, não faz que nem o pessoal, porque a consequência daquilo foi 40 anos no deserto. E aí o Senhor fala o quê? Vai celebrar cabanas para lembrar que vocês habitaram nas cabanas e eu os sustentei. Mas as cabanas, elas têm que trazer o entendimento de que elas são temporárias, elas são passageiras, elas não vão ser eternas. Então lembrar que o tempo no deserto também foi determinado, eram 40 anos. Que pena que ele foi determinado para uma geração que ela não entraria na terra, mas a outra geração entraria. Então tinha uma geração que estava lá, que sabia que ia ter um tempo, ia chegar ao fim do deserto, e eles entrariam na terra. Então ela tem tempo determinado. Nesses dias, nesses 7 dias de festa, é bom a gente estar lá com Eclesiastes capítulo 3 aberto, lembrando que tem tempo de Deus para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Agora foi tempo de colheita, vai começar o tempo de plantar de novo. Tempo de chorar, tempo de rir. Nós estamos em tempo de rir, é festa, é para alegrar, é para celebrar. E, gente, o que o maligno faz em tempo de festa? Ele tenta fazer o quê? Você ficar triste, para você não celebrar o Senhor, para você não se alegrar no Senhor. Não, se alegra no Senhor, põe louvor dentro de casa, ora, abençoa, dá risada, tem alegria com a sua família, tá? Outra coisa que vem para este tempo, a humildade e a consciência. Lá em Deuteronômio, o Senhor fala o que para o pessoal a respeito da festa das cabanas, do tabernáculo? É habitar em família, a sua família e todas as pessoas que moram naquele espaço geográfico que é para dentro dos seus portões.
dentro do seu limite, dentro do seu cuidado. O Senhor fala assim: você vai celebrar com seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas, os levitas, o estrangeiro, o órfão e a viúva das suas cidades, dos seus portões. Então o Senhor está dizendo assim, é um cuidado. A viúva não tem uma família, ela vai estar junto com você. O órfão não tem uma família, ele vai estar junto com você. O levita não tem uma terra, ele vai estar junto com você. Ele não tem uma colheita, é a sua colheita que vai cuidar dele. O Senhor está colocando tudo isso, este cuidado. O teu filho vai estar lá com você, mas o teu servo também vai estar lá com você. É este cuidado, essa humildade. E a humildade que, desde o dono da terra até o servo dele, todos estavam juntos celebrando, habitando dentro da cabana, compartilhando toda a refeição. Outra coisa, para quem tem um espaço, tempo de ser responsável pelo seu espaço geográfico. Não permita que o inimigo venha para dentro da sua cabana. Você leu filho, filha, servo, serva, levita, estrangeiro, órfão, viúva, mas você não leu espírito maligno, você não leu obras das trevas, você não leu pecado. Isso não habita na cabana. Responsabilidade de manter esse espaço consagrado ao Senhor. Responsabilidade de ouvir, aprender e obedecer. Era tempo de quê? Cada 7 anos, então 6 anos de trabalho, aí tinha o ano sabático. No ano sabático, quando estava sendo celebrada a festa dos tabernáculos, no ano sabático, aí o que o pessoal se reunia? Era para o pessoal se reunir, daí na congregação, pegar a lei do Senhor, pegar o rolo da Torá, e o líder ali, a pessoa, o rei, se fosse o caso, ele iria, a turma se congregaria e ele fazia a leitura para todo mundo ouvir e obedecer. Porque é assim que a palavra nos fala. Não basta a gente ouvir, é para ouvir e praticar aquilo que está na palavra. E a gente vê lá em Neemias, no capítulo 9, né? No 24º dia do 7º mês, o povo de Israel, vestindo pano de saco, tendo lançado o pó sobre si, reuniu-se para o jejum. Os descendentes de Israel se separaram. Lembra que eles iam fazer quebras ali de questões de geração? Eles se separaram das outras pessoas, se puseram em pé, confessaram os seus pecados, os deles, as iniquidades dos seus antepassados, para arrancar a raiz de iniquidade geracional, permanecendo onde estavam. Leram o pergaminho da palavra do Senhor, seu Deus, durante 6 horas. E eles confessaram. Por quê? Porque conforme ia sendo lido, não é que nem a gente hoje, que todo mundo tem uma Bíblia em casa, todo dia você pode consultar. Eles não tinham. Eles se reuniram ali naquele dia e conforme ia sendo lido o que era para eles fazerem, eles iam reconhecendo: Senhor, eu tenho esse pecado, Senhor, eu estou errando nisso, Senhor, me perdoa. E eles estavam lá de pano de saco apresentando isso diante do Senhor para ter mudança de vida, tá? Então nós temos isso lá em Neemias. É a época em que também é celebrado, né, a presença dos grandes homens do Senhor. E a gente vê lá, porque Pedro, né, foi interessante quando o Senhor Jesus, eles estão sobre o monte, tem a transfiguração do Senhor Jesus, e ali fala que vem Elias e Moisés. E Pedro faz o quê? Senhor, que ele faz a cabana, né? Então, por que Pedro dá essa resposta tão rápido? Porque na festa das cabanas era celebrada a vida dos grandes homens do Senhor. Então, celebrado Abraão, celebrado Isaac, celebrado Jacó, da figurinha de cada um deles. Essa aqui, ó, a primeirinha aqui, Abraão, Isaac, Jacó, né, José, Moisés, Arão, tá? Davi. Então era um costume, né? Já veio na cabeça de Pedro. Peraí, se é Elias e Moisés, tá, já vão fazer uma cabana para colocar eles dentro, né? Então, por isso, porque era celebrado, né, nessa festa, lembrado os grandes feitos. Também é uma festa que chama de peregrinação. Por quê? Porque todos os anos, quem morava fora de Jerusalém vinha para Jerusalém nessa festa. Então, em qual festa? Na Páscoa, na festa
de Shavuot ou Pentecostes e na festa das cabanas, 3 vezes por ano. Por isso que a gente encontra narrativa, por exemplo, lá em Lucas, todos os anos os seus pais iam a Jerusalém na festa da Páscoa. Festa da Páscoa, uma festa de peregrinação. Para a gente parar para pensar hoje, né? Nós não vamos sair daqui, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos colocar diante do Senhor, falar, Senhor, aquelas pessoas com condições tão limitadas de recursos, elas saíam a pé, elas caminhavam distâncias enormes. Muitas vezes levavam ali uma roupinha guardada, porque a alegria deles era se apresentar no templo com uma roupa limpa. Quando a gente vê o Senhor falando das nossas vestes limpas, né, para a gente tirar o pecado, o quanto aquelas pessoas tinham esse amor para fazer isso, esse cuidado, para chegar lá, para se apresentar diante do Senhor. Hoje, a gente fala, a gente tem acesso ao trono de Deus. E de verdade, gente, parece que a gente às vezes não dá valor para isso, sabe? A gente pode entrar na presença do Senhor, né, em todo tempo, a gente pode buscar o Senhor em todo tempo, e parece que a gente não dá valor para isso. Então, quando a gente pensar que nesse momento as pessoas estavam se dirigindo lá para Jerusalém, tinham separado ali as suas primicinhas desta época do ano da colheita, dessa colheita, tinham separado ali uma oferta para levar, esse amor, esse zelo que eles tinha separado a melhor roupa para ir, né? Celebrar o Senhor, né? Celebrar ao Senhor. A gente pegar, pessoal, né? Lembrar que eles estavam agradecendo a colheita. E o que isso vinha para dizer? Que não era para eles confiarem na produção, não era para eles confiarem no celeiro, mas era para eles confiarem no Senhor. Tanto que a gente vê lá em Lucas, né, no capítulo 12, o Senhor dizendo que insensato, o homem fala assim, grande colheita, grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. E o Senhor diz o que para ele? Insensato. Essa noite a sua vida será exigida. Então, ao mesmo tempo, vem, né, a festa de cabanas, vem para a gente ter o cuidado de não esquecer aquilo que é mais importante. Às vezes a gente está, né, sentindo segurança, sentindo confortável, agora eu estou bem, agora eu estou com o celeiro cheio, e o Senhor está dizendo assim, né, mas e aquilo que é mais importante? Como é que está você diante do Senhor? Espiritualmente, a mãozinha está cheia de fruto? Ou não, né? Ou não. Espiritualmente, está cheio de frutinho do Espírito? E eu falo isso, gente, num amor muito grande, numa seriedade muito grande. Em Gálatas, quando fala, tá cheio de amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria. Gente, porque senão tá chegando diante do Senhor de mãos vazias. Tá chegando com a mãozinha cheia de almas que foram resgatadas para o Senhor Jesus, pessoas que receberam a palavra, vidas que receberam uma palavra, ou não? Ih, Senhor, estamos chegando de mãozinhas vazias. É isso que o Senhor está dizendo para a gente, esse é o princípio, né, da celebração. O que eu estou chegando diante do Senhor? Eu estou vendo o que é mais importante? Ou eu estou me atentando enganosamente como esse homem que o Senhor Jesus fala em Lucas 12? E a gente lembrar, gente, que tudo que a gente tiver, como fala em 1 Crônicas 29, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, tudo que há nos céus, tudo que tem na terra, Teu é o reino, tudo está, o Senhor está acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Senhor, nós Te damos graça, nós Te louvamos, o Seu glorioso nome. Quem sou eu, Senhor? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de Ti,
e nós apenas te demos o que veio das tuas próprias mãos. Diante de ti somos estrangeiros e peregrinos, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra. O Senhor está colocando para a gente, né? Para a gente não ficar olhando para a gente se engrandecendo, se vangloriando daquilo que a nossa vida está sendo abençoada ou de qualquer outra coisa. Tudo é do Senhor. Ele que dá, Ele que tira, Ele dá na hora que Ele quer, Ele abençoa na hora que Ele quer. Mas a gente ter certeza de uma coisa, aquilo que a gente precisa, o Senhor nos dá. E o Senhor dá, inclusive, o poder, não é? Para quê? Poder diante do Senhor para dar forças para a nossa vida. Para aquele que às vezes está desanimado, ser fortalecido. E também é tempo na qual a gente pensa um no outro. E é representado, lembra que nós acabamos de ler, né? Sobre as 4 espécies de planta. Sobre a cidra, né? Chamado de etrog, o fruto, como tá, né? Nós lemos. Sobre a folha da palmeira, mas o certo era que a nossa tradução fosse tamareira, tá? É a folha da tamareira. A folha, né, da murta e a folha do salgueiro. Eles representam 4 elementos e a gente vai ver, vou colocar essa foto aqui de baixo, ó, né, que o pessoal faz o raminho, eles juntam os 4, as 4 folhinhas, 4, e vai apresentando, orando, abençoando, agradecendo, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste. Então, para as 4 direções da terra, para cima e para baixo, tá? É apresentado diante do Senhor. A folha da palmeira, da tamareira, a folha da murta e a folha do salgueiro. Por quê? O que está sendo apresentado diante do Senhor? Primeiro que está sendo agradecido diante do Senhor. Com as folhinhas da palmeira também é feito as cabanas, a cobertura das cabanas, e está sendo colocado assim diante do Senhor. Que todos nós deveríamos ser como o frutinho cítrico, a cidra ou o etrog, né? Que é colocado, esse em especial que é usado nesse dia. Ele tem o quê? Ele tem perfume, porque pode pegar laranja, limão. Eles são perfumados e eles têm sabor, eles têm gosto. E a árvore dá o fruto. Então é a representação do fruto, né? O gostinho, o cheirinho dele. Então essa representação, fruto e aroma, fruto e cheiro. Que era para todos nós sermos desta forma. Sermos aquelas pessoas que têm o aroma de Cristo, a palavra do Senhor dentro de nós, conhecemos a palavra do Senhor, recebemos a revelação da palavra pelo Espírito Santo, então ela não é só uma letra, ela não é só uma frase. Nós vamos ler a Bíblia, não é para ler a Bíblia como se ela fosse um livro de historinha ou uma revista. A hora que vai ler a Bíblia, a gente tem reverência, a gente ora, pede a revelação do Espírito Santo, a palavra do Senhor viva. É para ser viva dentro da gente. Então, eu decorei o versículo, o Senhor é meu pastor, mas eu esqueço, né? Eu esqueço quem é o Senhor, eu esqueço o que é pastorear a minha vida. Então, não, ela é viva dentro de nós. E por meio dela a gente frutifica. E por meio dela nós somos transformados e nós temos o perfume de Cristo. Então, esse aqui. O outro, né, que é a folhinha da palmeira ou da tamareira, ela não tem o aroma, ela não tem perfume, mas ela dá o frutinho. Então ela vai representar aquela pessoa que faz o quê? Que frutifica, conhece a palavra, né? Mas ela não exala o perfume. Então, né, ela faz as coisas assim, ela dá fruto, mas ela não conhece a palavra, a vontade do Senhor. O outro raminho, que é o raminho da murta, ele é muito perfumado. É muito gostoso o cheirinho dele, só que ele não dá fruto.
né? Então, a pessoa agradável, uma pessoa que muitas vezes até fala da palavra, mas aquilo não frutifica da palavra. E por último, o salgueiro, porque o salgueiro não dá nem o perfume e não dá nem o frutinho, não dá nem uma coisa e nem a outra. Então ele não conhece a palavra, não tem a revelação do Espírito, não tem o perfume de Cristo, né? A vida dele não transformou. O Senhor Jesus, ele usa esses 4 elementos representando na parábola do semeador, tá? Então, quem que é a representação? A representação da terra boa, o coraçãozinho bom, que recebeu a boa semente, vai criar raiz, vai crescer e vai frutificar. A representação do coraçãozinho no meio dos espinheiros, né? Ele recebeu a sementinha, vai brotar a sementinha, mas as distrações da vida, o olhar naquilo que é terreno, vai sufocar e não vai crescer, não vai, né, conseguir crescer. A outra sementinha é representada pela terra cheia de pedras, que daí faz o que? O sol seca, né? A opressão ali, as dificuldades, faz com que ela comece a crescer, mas a raiz é rasinha e não vai para frente. E por último, a sementinha que caiu na beira do caminho, que o passarinho comeu, aquele coraçãozinho mesmo duro. Então é representado, né, pelo ímpio, é representado por aquela pessoa que nem quer ouvir a palavra do Senhor, é aquela pessoa que não quer, né? O outro é representado pela pessoa que vai até ouvir, mas vai ser consumida ali pelas opressões que ela está passando, o outro vai ser consumido pelas dificuldades da vida, e o outro aquele que vai frutificar. E esse tempo é para a gente trazer 2 pensamentos. Primeiro, qual deles nós estamos mais parecidos? Com aquele que às vezes tem o frutinho, mas não está tendo o bom perfuminho ali de Cristo ainda, aquele que até está tendo o bom perfuminho, mas o negócio não está frutificando, aquele que nem fruto, nem perfume, o negócio está, ou aquele que está frutificando e está perfumadinho. Qual deles nós estamos? Mas o que o Senhor traz de mais interessante é que os 4 o Senhor deixa junto na festa dos tabernáculos. É como se o Senhor dissesse assim pra gente: não despreza ninguém. Mesmo aquele que um dia te deu uma resposta grosseira, falou que não quer saber da palavra, falou que está cansado das coisas de Deus, vai chutar o balde, não despreza. Coloca tudo junto. Coloca o que está frutificando, tem perfuminho, coloca o que está fruto sem perfume, coloca o perfume sem fruto. Por quê? O Senhor está dizendo assim: apresente a mim em oração. Apresente para que esse que tem perfume e fruto, a vida dele alcance aquele outro. Para aquele outro que tem o fruto, alcance aquele outro. Para aquele outro que não tem uma coisa nem outra, para que ele seja alcançado. Apresenta. Apresenta diante de mim, agradece. Se você tem perfume e fruto, agradece diante do Senhor. Mas apresenta os 4 cantos da terra. Ore por todos os povos, ore por todas as nações, ore pelo perdido, ore por aquele que está debaixo de um pontilhão, ore por aquele que está morando na rua, ore por aquele que está perdido, não lembra quem ele é, aquele que está internado. Ore, apresente, ajude, ore, apresente diante do Senhor. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Ore por aquele que foi estúpido com você, por aquele que, né, foi grosseiro, te deu um coice. Ore por ele. Apresente junto com você. Fala: Senhor, do mesmo jeito que eu venho agradecer pela minha vida, eu agradeço por aquela pessoa que não foi legal comigo e eu vou apresentar diante do Senhor. E apresenta. Os 4 cantos da terra, apresenta toda a sua casa, apresenta toda a família, apresenta a delimitação geográfica sua, apresenta erguendo aos céus e agradecendo ao Senhor pelas suas bênçãos. Apresenta pela terra, agradecendo ao fruto que o Senhor tem nos abençoado todo dia. Apresenta diante do Senhor e apresenta assim, ó, com alegria. Tem essa alegria, tem esse sorriso no rosto, né? Festa de Sucote é isso. É a gente se alegrar, mesmo sabendo às vezes que a gente vai ter um pouco para dividir um com o outro, mas tem essa alegria de apresentar, de dividir, de compartilhar. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. É a festa
em que se orava agradecendo pelas chuvas que já haviam tido no ano e pelas chuvas que viriam. Deuteronômio fala para a gente, né, que as chuvas do Senhor, que o ensino caia como chuva e a palavra como orvalho. O ensino como a chuva mais potente e a palavra que foi ensinada, ela vai sendo guardada como orvalho. A chuva, muitas vezes, ela vem numa torrente só, né? A chuva, às vezes, ela dura 1 hora, um dia. O orvalho, ele vai sendo suave todas as noites regando. Então, aquela chuva que veio com o ensino, que seja guardado que um orvalho para todos os dias, para que todos os dias aquilo que nos é ensinado seja guardado no coração. E o Senhor também fala em Joel, né? Que ele faz o quê? Alegre-se, regozije, dá as chuvas de outono conforme a sua justiça e envia a chuva de outono temporã e a serôdia de primavera. Gente, é tempo de nós orarmos pela chuva do Senhor em todas as áreas. Nós apresentamos os pecados diante do Senhor e nós pedimos misericórdia para que a justiça do Senhor seja feita e Ele nos envia chuva conforme a justiça. É o Senhor que nos envia chuva, tanto físico para a terra produzir, para a gente ter a nossa aguinha para beber, para os bichinhos terem aguinha, como também a chuva nos limpando no sentido da água vinda pelo Espírito Santo, que vai limpando, como o Senhor Jesus, nós vamos ver, como ele falou já lá em João no capítulo 7. Este momento da festa das cabanas, reservado para a oração das chuvas, e é muito interessante a gente ver, vinha resgatando que durante o tempo do deserto, em que eles moraram nas cabanas, jorrou água da rocha por 2 vezes. Por 2 vezes, a gente, né, o Senhor fala que ali foi jorrando a água da rocha. Uma vez com um toque, outra vez que Moisés perdeu a paciência, e ali o Senhor vai falando sobre esta água da rocha. E a gente vai ver, e tanto é que por conta da vez que Moisés perdeu ali a paciência, né, o Senhor fala que aí eles tinham feito errado e não ia entrar na terra. Então, o Senhor jorra sobre a nossa vida. O Senhor jorra. Nós vamos para várias questões. Essa água abundante do Senhor, e não faltou água no deserto, a gente também saber que mesmo no dia de maior dificuldade, a gente não perca a nossa paciência com as questões que são do Senhor e a gente faça a vontade que é do Senhor e não a nossa. Porque às vezes a vontade nossa é de catar e dar uma cajadada na rocha, né? Não dá cajadada na rocha. Vá com a paz do Senhor. A obra do Senhor é feita em paz. Porque no fim das contas, Moisés perdeu a paciência com o povo irritou Moisés deu a cajadada na rocha, a consequência da cajadada na rocha foi o quê? Moisés mesmo que sofreu ali a consequência, ele com Arão. Então os dois ali juntos, né? A questão junto ali com os dois, porque, né? Pegue a vara com seu irmão, reúna a comunidade, fale a rocha e ela verterá água. Moisés pegou a vara, né, como o Senhor disse, reuniram a assembleia, e aí Moisés estressou. Rebeldes, será que teremos que tirar a água da rocha para dar? Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. E aí jorrou água. Então ainda, né, bateu 2 vezes na rocha. E daí jorrou água. Mas aí Moisés tinha feito o que foi desagradável ao Senhor. E daí o que a gente traz? Olha o que Coríntios fala pra gente. E aí a gente entende, né? Quando Moisés bate na rocha, será que é o dia que a gente se revolta com o Senhor? Olha o que é falado pra gente em Coríntios. Na nuvem e no mar foram todos batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os
acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, quando Moisés deu a cajadada na rocha espiritual, que verteu a água espiritual, quem é que Moisés deu a cajadada? Foi em Cristo. Então, a gente ter também esse princípio, que mesmo no percurso, Moisés na liderança, e olha que o senhor fala que Moisés era ali um homem manso, né? Mas mesmo assim, gente, ter esse zelo, porque a turma toda, né, essa turma pereceu no deserto, a turma murmuradora, e no fim Moisés acabou levando consequência daquilo que o povo fez. Para a nossa vida, gente, uma direção do Senhor. Faça a obra do Senhor em paz. Não dê cajadada na rocha por causa dos outros. Não perca a sua bênção por conta dos outros. Apresenta no lulave. Apresenta. Abençoa, ora, abençoa, mas e feliz. Estamos na festa das cabanas. Segue em frente, avião. E aí, então, como que é feito, né, na época do templo? Os sacerdotes, durante, né, os dias da festa, todos os dias davam uma volta ali ao redor do altar. E no último dia, eles desciam lá no tanque de Siloé, enchiam, né, os jarros de ouro. Tá vendo aqui na segunda figura? Eles estão com os jarros na mão, a turma descia tocando ali, né, as trombetas de prata. Eles estavam, então passava sacerdote tocando trombeta para cá, a turma toda atrás deles, os outros com os raminhos na mão. Eles estavam fazendo, né, toda essa volta, todas essas orações. No último dia, então, pegava-se a água. Olha que lindo. Aí subia a água. Então imagina assim, gente. Teve todo esse manifestar de festa 7 dias. Aí no último dia, 7 voltas em volta do altar com a água, agradecendo ao Senhor pelas chuvas do ano que se passou, agradecendo ao Senhor pelo Senhor estar recebendo todo aquele sacrifício que foi apresentado diante do Senhor. E você imagina então que aquela água ela vai se misturando com todo esse contexto diante do Senhor. E aquela água ela vai escoando. E quando a gente vai lendo lá em Ezequiel, do rio que vai fluindo do templo do Senhor, é a gente pensar isso numa dimensão celestial, o que estava sendo visto aqui na terra. Aquela água que ia fluindo ali do altar, aquela água que ia fluindo, ia descendo, como se fosse uma água que estivesse levando vida, que estivesse levando cura, porque ela estava limpando, lavando exatamente o quê? Tudo aquilo que o povo do Senhor apresentou, né? Nos dias do Yom Kippur como um pedido de perdão, tudo aquilo que foi apresentado diante do Senhor agora como oferta de gratidão e de adoração. Então é aquela água que vem como se ela fosse uma resposta viva, corrente, para levar para o mundo espiritual a cura, a libertação, aquela água que vai passando, limpando, lavando, tirando tudo que é sujeira, tirando tudo que, né, e trazendo a vida do Senhor, que é a descrição que nós vamos vendo, conforme fala do rio que vai correndo, né, do templo do Senhor, e ele vai trazendo vida, ele vai trazendo restauração, e ele vai chegar no Mar Morto, e o Mar Morto vai ter vida. É como quando o Senhor disse daí que, né, primeiro andou um tanto de metro e essa água batia nos tornozelos, depois essa água batia nos joelhos, depois ela ia bater aqui na cinturinha e depois ia estar totalmente mergulhado. E é como se dissesse assim: Senhor, eu estou mergulhado por completo no teu Espírito, eu estou mergulhado por completo, Senhor, imergido no arrependimento, imergido na adoração, imergido na gratidão, imergido, Senhor, nas orações, em tudo que foi apresentado diante do Senhor. E eu estou imerso, emergido não, né, gente? Estou imerso. Eu estou imerso nisso, Senhor. Me imergi, estou imerso, Senhor. Estou imerso pelo Senhor. E eu estou sendo sarado, eu estou sendo curado. A terra seca, ela está sendo molhada pelo Senhor. Onde havia morte, agora está havendo
vida. Onde havia morte, agora está havendo vida. E é essa declaração que a gente está vendo enquanto eles estão dando as 7 voltas ali em torno do altar, essa declaração diante do Senhor. É tempo na festa das cabanas da gente se pronunciar diante de Deus. Gente, pela fé, e eu vou falar uma coisa agora que é fé, tá? É fé, é fé. Faz um ato profético na sua casa, de restauração, de lavar o altar. Fala, Senhor, né, nesses 7 dias agora, todo dia, nós vamos dar uma volta dentro da nossa casa, representando a nossa casa como um altar ao Senhor. Todos os dias nós vamos dar uma volta dentro de casa, agradecendo ao Senhor. E 7 voltas dentro de casa, consagrando e dizendo que o rio do Senhor está fluindo aqui dentro. Gente, isso é fé, sabe? E se a gente pegar num ato de fé e trazer o princípio do que estava sendo feito, porque nós somos o sacerdócio do Senhor agora. Mas, Senhor, é um ato de fé, é um ato pedindo ao Senhor uma restauração do altar. Elias botou as 12 pedras lá, Elias lavou com a água e depois Elias botou o sacrifício e o fogo desceu do céu. Às vezes o fogo não está descendo do céu porque tem coisa que precisa ser lavada, coisa que precisa ser restaurada, coisa que precisa ser unida, porque quando é feito em divisão não tem resposta. Elias levou 12 pedras, representando as 12 pedras do sacerdote, representando as 12 tribos de Israel diante do Senhor, porque o Senhor diz o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então é a união. Gente, altar quebrado não tem glória de Deus que desça. Altar sujo não tem glória de Deus que desça. Altar com divisão não tem glória de Deus que desça. Pega esses 7 dias. Vai, ó, uma volta de casa hoje, Senhor. Estamos ali ó, agradecendo, abençoando, Senhor, celebrando, te adorando. Dá uma volta amanhã. Vai demorar quanto tempo? 5 minutos do dia? Faz pela fé, faz pela sua família, pelo altar da sua casa. A gente dá 7. Senhor, representando aqui, ó, aquela celebração que os sacerdotes estavam indo com a água. E aquela água se misturava com o sangue do sacrifício, aquela água ia descendo, e aquela água, Senhor, ela ia dizendo, representando ali o arrependimento. Ela ia representando, Senhor, o sacrifício. Ela ia representando, Senhor. E eu creio, Pai, na representação dela do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, o sacrifício da cruz, o sangue dele derramado sobre nós. E eu creio, Senhor, no mover do seu Espírito, nessa água purificadora do seu Espírito. Em nome de Jesus. E ore pela chuva. Porque daí eles oravam pedindo ao Senhor, Senhor, manda chuva, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Tá? E é isso que o Senhor Jesus está em João, no capítulo 7. O Senhor Jesus está nessa festa. Bom, João, capítulo 7. É esse momento que o Senhor Jesus está vivendo aqui. Versículo 37. No último dia da festa, chamado, da festa dos tabernáculos, o último dia chamado Rosh Hashanah, que é o quê? É o grande clamor. Grande clamor. Então imagina assim, grande clamor, e o pessoal tinha descido no tanque de Siloé, e o pessoal tinha enchido os jarros com água, e o pessoal estava ali para dar essas 7 voltas, agradecendo ao Senhor, essa água derramada, ali sendo curado pelo Senhor, transformado, restituído, agradecendo pelas chuvas que tinham vindo, pedindo a chuva pelo próximo ano. Aí o Senhor Jesus diz assim, o Senhor Yeshua se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e bebe. Quem deposita sua fé em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele estava falando sobre o Espírito, a quem os que têm fé nele haveriam de receber mais tarde. E o Espírito ainda
não tinha sido concedido, porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado. Gente, isso é a gente dizer assim: Senhor, pela fé, enche a nossa casa no rio do Espírito, Senhor, para que a gente mergulhe no seu rio, para que a gente esteja encoberto pelo seu rio, como fala em Ezequiel, ao ponto de não ser mais o que eu quero, não, porque quem está mergulhado por completo está sendo conduzido pelo Senhor, é a vontade do Senhor, é a liberalidade do Senhor, é a correção, é a limpeza do Senhor, é a cura do Senhor, é aquela árvorezinha morta que estava achando ali que a sua raiz tinha secado, não tinha. O Senhor está dizendo: as águas purificadoras fazem com que ela brote, com que ela restaure, com que ela purifique. Isso é tabernáculos. Isso é tabernáculos. Gente, uma nação receber a chuva e para a gente chegar, festa do ajuntamento profético, Zacarias capítulo 14, bota lá em Zacarias capítulo 14. E a gente vê, e aí a gente fala que o que a gente faz agora em tabernáculos é profético, né? É um ato de fé profético. Olha o que é falado para a gente no capítulo 14. Quando a gente vai para o versículo 16, fala assim: por fim, os remanescentes de todas as nações subirão todo ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para guardar a festa de Sucote, para guardar a festa das cabanas. Se uma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, nenhuma chuva cairá sobre eles. Então, ainda que para o milênio, nós temos uma profecia. Essa é a festa das nações, é a festa do ajuntamento. As nações vão para lá. E as nações chegam lá e falam: Senhor, nós estamos obedecendo ao Senhor profeticamente. A gente sabe que esta palavra é para depois, né, da tribulação, é para o milênio. Quando o Senhor diz: todos os anos venham, Senhor, mas nós já tomamos pela fé e nós já estamos aqui. Que a gente ore. E aí a gente coloca diante do Senhor, dentro de todo esse contexto de tabernáculo que nós vimos nessa noite. A gente tem que pegar primeiro o que nos reporta ao passado, guardar, né, aquilo que o povo viveu, saber que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, Senhor Jesus Emmanuel, o presente, aquilo que nós estamos vivendo, que nós somos templo do Espírito Santo, e o futuro, né? Lá em Apocalipse fala assim: e eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles o Senhor habitará. Então, quando a gente pensa na festa das cabanas, a gente pensa dentro de todos esses princípios. E a gente entende assim, que ela representa a soberania de Deus acima das nossas limitações. Ela representa que as batalhas, elas deixam ruínas. A gente batalhou a vida espiritual, agora precisa ser reconstruída. A palavra que fala para a gente em Isaías: reconstruirão, restaurarão e renovarão. Nós temos muito trabalho no mundo espiritual. Porque quando o pessoal batalhou lá em Jericó, gente, aquilo vira o quê? Uma desolação. E aí é feito o quê? É reconstruído. Reconstruído. Muitas vezes a gente não entende, entra em batalha espiritual e não entende que tem um tempo de reconstrução. A gente precisa tomar isso para a nossa vida. Nós somos edificados sobre a rocha. Nós temos que estar com o prumo de Deus alinhado. O mês de Tirei é o mês dos fortes, tá? É assim que ele é chamado, mês dos fortes. Então pode saber, gente, nós estamos enfrentando as batalhas, mas o Senhor é maior e Ele é conosco. E Ele é o nosso escudo, a nossa proteção e o nosso socorro.
Apresente fruto do Espírito. Mergulhe no rio do Espírito e seja renovado. Receba as águas vivas, como o Senhor Jesus anunciou sobre a sua vida. E tem uma coisa, gente, um lar é muito mais do que uma construção. Quando nós colocamos essa figura aqui hoje, pensando no princípio de tabernáculos, eu começava a olhar assim, umas coisas antes e depois. Tem coisa na nossa vida que o Senhor restaura. Aqui tem uma casa e ela foi restaurada. Tem coisas que são derrubadas para outras coisas serem construídas. E o Senhor faz esse mover na nossa vida. E a gente precisa entender aqui com o tabernáculo que o que seja que o Senhor vai fazer, aquilo que vai ser restaurado, aquilo que passou por batalha e precisa, que parecia estar bem, mas passou por uma batalha e vai precisar ser reconstruído, que a gente entenda uma coisa: o Senhor faz em nós um lar. Quando a gente olha para esta figura, a festa das cabanas, do tabernáculo, ela tem que ser uma inspiração para a união. Quando a gente olha uma construção do lado de fora, às vezes você fala assim, gente, que casa bonita, mas às vezes lá dentro a família vive só tristeza. A família não se entende, a família briga, fica cada um num cômodo da casa, um no quarto, outro na sala, outro come com o prato na mão na frente da televisão, ninguém lembra do Senhor, não tem comunhão. O Senhor nos chama para um tempo, quando a gente vê em Tessalonicenses, sejam alegres, não deixem de orar, gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Uma casa, ela é edificada com sabedoria e com entendimento ela se fortalece. Com conhecimento, seus cômodos se enchem de bens preciosos e desejáveis. O que são esses bens preciosos e desejáveis? Porque às vezes uma casa, você diz assim, uma casa ela é feita de tijolo, mas um lar, ele é feito de amor. Uma casa, ela é feita com cimento, mas um lar, ele é feito com afeto. Uma casa, se colocou ferro, ali para colocar as vigas da casa, mas um lar, ele é feito com valores, com cuidado, com comunhão. Edifica a casa. Lembra que, em primeiro lugar, ao invés de alguém olhar para a nossa casa e achar que ela tem um portão bonito, ou que ela tem uma janela bonita, é olhar para a nossa família e ver que ela tem comunhão, e ver que ela tem afeto, e ver que ela tem o carinho, e ver que ela tem entendimento, e ver que ela tem partilha. É a mesma coisa de olhar para a igreja. Nossa, não é como o prédio da igreja. Mas o que o Ministério Bessorá tem? Ele tem comunhão, ele tem unidade, ele tem amor, mas principalmente a presença do Senhor. Um lar, ele tem tudo quando Deus é presente nele. Que essa festa dos tabernáculos, esses 7 dias, a presença do Senhor, ela seja abundante em nossa casa. E nós declaramos Isaías 11 sobre a vida de cada um. O Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e fortaleza, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Que cada lar esteja edificado em Cristo, transbordante do seu amor, da sua presença. Hag Sukkot Sameach a todos. Amém.